Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo uma vez mais para aquele que será o último programa deste ano de 2021. Exatamente, isto passa rápido. Vamos começar por destacar o programa Erasmus+. Em jeito de balanço, o ano 2020 teve uma enorme participação, aliás, como é habitual. Sim, E de portugueses também. Exatamente. O projeto, como toda a gente sabe, o Erasmus, agora intitulado, já desde algum tempo, Erasmus+, é de facto um projeto de enorme sucesso um programa de enorme sucesso dentro da União Europeia e, portanto, o relatório anual de 2020, que saiu precisamente esta semana, ainda muito fresco, portanto, mostra que, de facto, uma vez mais, foi um ano repleto de sucessos. Portanto, o programa apoiou, em 2020, quase 640 mil experiências de aprendizagem no estrangeiro, financiou mais de 20 mil projetos e 126 mil organizações. Portanto, é realmente uma abrangência muito grande, apesar das limitações naturalmente impostas pela situação da pandemia da Covid. Em relação ainda a um outro tema que esteve em foco esta semana, falou-se do Plano Europeu de Luta contra o Cancro e da criação da rede da União Europeia de Centros Nacionais Integrados do Cancro. A previsão é de que seja implementado até 2025. Sim, há esse horizonte temporal de 2025. Portanto, este Plano Europeu de Luta contra o Cancro, antes de mais convém relembrar que é de facto um compromisso político por parte da União Europeia, em particular aqui da Comissão Europeia, e, portanto, esta é mais uma ação emblemática do conhecido Plano Europeu da luta contra o cancro. E tem a ver com o aumento previsto de casos. E tem a ver com esse aumento previsto de casos. Ou seja, o que se quer é que esta nova rede da União Europeia venha a ser implementada, como a Marta disse, até 2025 e que permita assegurar que 90% dos doentes elegíveis tenham acesso a estes centros até um horizonte de 2030. No fundo, a rede pretende melhorar o acesso ao diagnóstico, aos tratamentos, com garantia de qualidade. E porquê esta situação do trabalho em rede ao nível dos Estados-membros? Por uma boa e por uma má notícia. A começar pela má notícia é que, de facto, como a Marta referia, se não tomarmos medidas decisivas no presente, estima-se que os casos de cancro venham a aumentar em 24% até 2035, tornando-se assim a principal causa de morte na União Europeia. Mas, por outro lado, reconhece que nesta questão do cancro, da luta contra esta doença, é preciso que seja garantida a igualdade de direitos a todos os cidadãos. E, acesso à saúde, o acesso à saúde, aos tratamentos. E o que acontece é que, infelizmente, os dados mostram-nos uma realidade bem distinta. Por exemplo, se nós formos analisar as taxas de sobrevivência após o tratamento do cancro, claro que varia o tipo de cancro que nós estamos a falar, mas estas taxas de sobrevivência variam entre os 20% e os 68%. Portanto, são números abissais, muito, muito diferentes, de facto. E, portanto, esta também é uma razão por tem que haver este plano integrado. Por outro lado, a boa notícia é que cerca de 40% dos casos de cancro são evitáveis e, portanto, entende-se que, havendo estratégias eficazes de prevenção da União Europeia no seu conjunto, nós podemos, de facto, prevenir e salvar muitas vidas. Portanto, há que apostar nessa área da prevenção. Há que apostar nessa área e há muita coisa que pode ser feita em conjunto e há essa intenção que está prevista neste plano europeu, nomeadamente alcançar uma geração sem tabaco. Por exemplo, existe uma medida concreta de até 2040 garantirmos que menos de 5% da população consuma o tabaco. É um dado mesurável e específico que se quer alcançar. Reduzir também o consumo nocivo de álcool e, muito importante aqui, reduzir a exposição dos jovens à comercialização do álcool também, porque este é um elemento, obviamente, também muito importante. Reduzir a questão da poluição ambiental, que é também um motivo de muita que está na origem desta doença.
e, por outro lado, que será fundamental, que é melhorar os conhecimentos e a literacia no domínio da saúde, para que as pessoas tenham realmente comportamentos ou estilos de vida mais saudáveis. O conhecimento aqui é obviamente fundamental. Melhorar então o acesso a diagnósticos e tratamentos, mas também apostar, ao que me parece, na investigação. Sim, inevitavelmente a parte da investigação, e há efetivamente verbas aqui consagradas para essa área, porque, e atenção, Marta, uma investigação que terá que forçosamente ser feita cada vez mais em parceria, numa ligação próxima dos Estados-membros. O Parlamento Europeu instou a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para combater a ciberviolência de género em toda a União Europeia. Há uma preocupação com esta questão. Sim, eu trouxe apenas esta nota para dizer que o Parlamento Europeu obviamente também está atento a esta questão, porque da mesma forma como se fala do crime organizado, antigamente fazia-se de uma determinada forma, hoje faz com recurso ao mundo digital e, portanto, é preciso também aqui se adaptar à nova realidade. E, portanto, esta violência contra o género nem sempre é física naquela forma clássica que nós conhecemos, da agressão física ou psicológica, mas presencial. Sim. Ela também acontece, muitas das vezes, no mundo virtual. Passa pelas redes. Pelas redes sociais, pelos telemóveis, pelo smartphone, pelo ciberassédio, ciberperseguição, o doxing, que é a utilização, no fundo, dos dados pessoais de forma inadvertida e fazendo o uso mal intencionado desses dados. Portanto, no fundo, a Comissão Europeia, perante esta situação, indicou já que tenciona apresentar uma proposta para prevenir e combater formas específicas de violência baseada no género até março do próximo ano. Alguns Estados-membros já têm legislação nesse sentido. Pois, alguns já têm. O problema, lá está, é quando essa legislação é muito diferente ou muito distinta de Estado-membro para Estado-membro, até porque, tratando-se de algo que acontece no mundo das redes sociais Sim. e da internet, ultrapassa as fronteiras, exatamente. A tensão da União Europeia com a Rússia continua na ordem do dia também, Marco Teles. Sim, infelizmente sim, e de certa forma manchou ou ensombrou, se quisermos, esta cimeira que decorreu esta semana, este Conselho Europeu, o último do ano, onde de resto também marcaram presenças presidentes de 5 antigas repúblicas soviéticas do leste europeu, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia, a Arménia e a Azerbaijão. Mas, de facto, acabou por ser uma cimeira marcada, sobretudo, pelos desafios da questão da Covid e, em particular, desta nova variante. Este foi um elemento fundamental que marcou a cimeira. Sobre esta matéria, há aqui um consenso, diria quase que óbvio, que será preciso acelerar a terceira dose. Para já é, de momento, a única solução óbvia e mais imediata em relação a este problema, mas, por outro lado, também notou-se na cimeira algum incómodo por parte de alguns Estados-membros, e parece-me que, com alguma razão, relativamente à tomada de decisões unilaterais na forma como combater esta variante, e falo aqui em particular na questão da livre circulação entre Estados-membros. Voltaram a não estar de acordo. Voltou-se a não estar de acordo. Aliás, Portugal, neste aspecto, foi o primeiro a anunciar que iria fazer em que o certificado de Covid digital não seria suficiente e que, portanto, qualquer pessoa vinda do exterior do nosso país, vinda de outros países, mesmo sendo da União Europeia, e mesmo possuindo o certificado de Covid digital, teria que submeter à apresentação de um teste. A medida discutível, especialistas, alguns dirão que estamos num bom caminho, outros não. O que é realmente aqui discutível é o facto de isto ser exigido para alguns países e outros não. Além de que cria, acho eu, junto da população, algum desagrado na medida em que, quando se apresentou a ideia da criação do certificado de Covid digital, a ideia era que isto seria uma espécie, e não diria passaporte, porque ele não é efetivamente obrigatório, mas iria facilitar a livre circulação entre Estados-membros. E, portanto, se dissermos que agora aquele elemento não é suficiente, mas o que conta, de facto, é o teste, bom, então aqui estamos a desvirtuar um bocadinho os princípios da criação do próprio certificado. Mas sim, à margem desta situação, e desviamos aqui um pouco da conversa, da Covid também. Exatamente, à margem deste tema da Covid que foi discutido na Cimeira, obviamente que há a questão da Ucrânia
e do facto da União Europeia reafirmar uma vez mais que não irá permitir que a integridade territorial da Ucrânia seja de alguma forma beliscada. Isto a propósito do facto da Rússia ter reforçado a presença militar na fronteira. Exatamente, da Rússia ter vindo a reforçar a sua presença militar nesta fronteira. Do ponto de vista geoestratégico, a Ucrânia é, obviamente, aqui um país extremamente importante, e é importante. Para a União Europeia, da mesma forma que é importante para a Rússia, e, obviamente, juntando a isto, temos, obviamente, a situação também da Bielorrússia. Aliás, o presidente da Bielorrússia não marcou sequer presença nesta cimeira, pelas razões que, obviamente, sabemos, e, portanto, não terá sido, digamos, a cimeira mais produtiva desse ponto de vista, não é? Passemos a analisar, de certa forma, ou pelo menos deixar aqui o que consideramos marcante no ano de 2021. É claro que numa síntese, mas, acima de tudo, um ano marcado pela pandemia Covid-19. Sim, confesso que gostaria, neste último programa, de fazer um balanço muito positivo do que foi a vida comunitária em 2021, mas de facto também estaria a ser falso se não dissesse que não foi de facto o melhor cenário. Nós efetivamente, face a 2020, se calhar esperaríamos que em 2021 a situação fosse um pouco melhor, e a verdade, acho que até se iniciou bem. Ou relativamente bem com o processo de vacinação, com muita esperança no processo de vacinação, com a intenção que foi sempre afirmada pela Comissão de se alcançar os 70% vacinados até ao verão de 2021, mas creio que se esperaria que depois de se alcançar essa taxa, que tivéssemos alguma calmia na pandemia, que não tivéssemos agora abraços outra vez com esta nova variante que está um bocadinho a baralhar as contas. E, portanto, eu diria que foi um ano um bocadinho de navegação à vista, mas também não se pode pôr em causa as muitas coisas positivas que se conseguiu nesse ano. E, por exemplo, ao nível do próprio processo de vacinação, relembrar que a equipa Europa, de que faz parte as instituições europeias, os Estados-membros, a União Europeia, assumiu o seu compromisso de distribuir cerca de 700 milhões de doses aos países mais necessitados. Isto é um aspecto importante, porque já se percebeu que nós não vamos ter sucesso no combate à pandemia se não ajudarmos os países que... globalmente vacinados. Exatamente, não chegaremos lá. O próprio certificado digital Covid, de que falava ainda há pouco, foi também uma conquista deste ano, e, portanto, isto pode parecer a coisa mais simples da criação de um certificado, mas é um processo complexo, que mete com as legislações nacionais, e, portanto, neste momento nós temos um instrumento que é reconhecido não apenas nos 27 países da União Europeia, mas neste momento já é reconhecido e aceito em 51 países pertencentes a 5 continentes, e, portanto, o que se pretende até aqui, ou que se pensa, é que este número venha até aumentar para o futuro. Tivemos também a aprovação dos planos de recuperação e resiliência, e eu sei que neste momento é um pouco teoria, ouvimos falar dos muitos milhões que aí vêm. Ainda não chegaram. E se calhar ainda não se notou, obviamente não se notou ainda o impacto da aplicação desses fundos. É seu tempo, esse processo virá, mas conseguir-se a aprovação deste montante adicional extremamente importante. Tivemos também a questão dos auxílios estatais, que a Comissão Europeia permitiu para fazer face às dificuldades das empresas. Tivemos ao nível do Pacto Ecológico Europeu, que é a grande bandeira, a grande estratégia de crescimento da União Europeia. Tivemos a aprovação da Lei Europeia do Clima, portanto é um elemento também muito, muito importante, e tivemos, aliás, a participação da União Europeia na COP26, que de alguma forma foi, eu diria, que uma espécie de modelo, e que, pronto, infelizmente a COP26 não terá alcançado os objetivos que se calhar todos nós gostaríamos, mas de qualquer forma fica a esperança, ou ficam lançadas as bases para pelo menos mantermos em aberto esta possibilidade de estancarmos o aquecimento global aos tais 1,5 graus centígrados no decorrer deste século. Houve uma aposta digital, digamos. Temos também a aposta do digital, obviamente a Comissão não esqueceu esse elemento, e repare, por exemplo,
ligando isto à questão do plano de recuperação e resiliência, 20% desses planos têm que ser aplicados precisamente a esta área do digital e há aqui um compromisso de 1.000 milhões de euros anuais decorrentes do Programa Europa Digital e do Horizonte Europa para investigação específica só na inteligência artificial, que é um elemento extremamente importante. Temos também, através da Cimeira Social do Porto, aquele compromisso de chegar a, pelo menos até 2030, 80% dos adultos com competências digitais, porque, obviamente, numa era digital, nós vamos ter que trabalhar muito na área da formação se queremos ter, de facto, empresas competitivas e cidadãos realmente capazes de lidar com as novas dificuldades. Caso contrário, com os novos serão desafios. excluídos. Caso contrário, terão muitas dificuldades em poder ter sucesso no mercado de trabalho e, portanto, eu diria que são apenas alguns exemplos, mas sim, alcançamos de facto muita coisa neste ano de 2021. Há também um plano de ação para a democracia europeia que está a decorrer, onde se tem-se produzido ideias concretas, nomeadamente no apoio aos jornalistas, no combate à desinformação. Recordo-me de há 15 dias falar cá da questão da publicidade de cariz político, também de uma revisão dessa matéria, a pensar precisamente até já nas eleições europeias, porque efetivamente é já em 2024, o tempo passa rápido e, portanto, temos notado também, obviamente, a presença da União Europeia a nível mundial numa tentativa de tornar a nossa presença mais fortes à escala mundial, nomeadamente com o reatar das ligações, por exemplo, aos Estados Unidos, que também se tornaram possível. A verdade dada a mudança de... Exatamente, devido também à mudança de presidente, que ajudou imenso. Nomeadamente na questão da luta no combate às alterações climáticas. A postura da atual presidência dos Estados Unidos é completamente distinta e, portanto, sim, no meio das dificuldades todas impostas pela Covid, acho que... Podemos olhar com otimismo o futuro, é isso? Eu acho que podemos olhar para 2022 com algum otimismo. Aliás, a Comissão poderá ser um tema, fica já em aberto para um próximo programa do próximo ano. A Comissão tem já disponível, está na internet, quem quiser consultar o plano de trabalhos da Comissão Europeia para 2022, que é um plano de trabalhos, obviamente, de continuidade face ao trabalho que foi desenvolvido este ano e se iniciou em 2019 com a Comissão von der Leyen. Mas acho que sim, de otimismo, não só no combate à pandemia, mas também, sobretudo, do ponto de vista económico, com a aplicação dos fundos do plano de resiliência, de recuperação e resiliência, e que tragam, digamos, com um boost à economia e uma esperançazinha no futuro. Sim. A Comissão não se poupou esforços, digamos assim, para atenuar o impacto económico da pandemia? Não se poupou esforços, nem poderia ser de outra forma. É precisamente nestas alturas mais difíceis que temos que nos empenhar ainda mais e, portanto, a Comissão aqui desempenha, obviamente, um papel de coordenação, mas, obviamente, é preciso também aqui o empenho e a dedicação de todos os Estados-membros. Isto é um trabalho conjunto. Concluímos a emissão de hoje, a última, como referido, o ano de 2021. Voltaremos em 2022. Sim, isso me permite, com agradecimento aos nossos ouvintes, em que nos particular, ouviram, sim. Aqueles mais assíduos, não é, que ouvem com regularidade o Nós Europa, mas sim, a todos os desejos de um bom Natal, em paz, em segurança também, na medida do possível atendendo às limitações e às circunstâncias em que vivemos atualmente, mas sim, dentro do bom senso, poder fazer as celebrações de Natal, mas de forma ponderada, responsável, para que realmente estejamos aqui em janeiro a falar novamente dos assuntos europeus em paz e sossego. Marco Teles, obrigada pela sua participação. Obrigado, e um Feliz Natal também. Feliz Natal também para si. E um próspero ano novo. Obrigado.